Pronto, pessoal, vou dando início à gravação e a gente vai conversando. A gente não teve aula na semana passada, em razão que eu tive um pequeno problema de saúde, eu peguei uma virose e na quarta, quinta e sexta-feira eu fiquei sem voz. Então eu não tinha como dar aula por um problema de saúde e por incompatibilidade técnica também, né? Sem voz, eu não tenho como ter a nossa conversa, o nosso diálogo semanal. Bem, e como já fazem 3 semanas, não é isso? Sem aula, a gente vai começar a nossa aula de hoje tendo um diálogo sobre o assunto que a gente tem visto ao longo desse semestre, para a gente poder dar início à nossa temática que é recurso especial e recurso extraordinário. Em relação à aula passada, mais uma vez, frisando que, embora a gente não tenha tido a aula, eu vou gravá-la, acredito que ainda durante este final de semana, mais tardar no próximo, e vou disponibilizar no meu canal do YouTube para que vocês possam assistir o conteúdo da aula de embargos de declaração. A gente teve uma conversa inicial a respeito de para que serve o embargo de declaração, quais são os efeitos, mas para a gente ter uma aula rematando o conteúdo, eu vou disponibilizar essa aula no meu canal do YouTube. Também vou disponibilizar um slide resumindo o conteúdo de embargo de declaração e também o slide resumindo o conteúdo da aula de hoje, que vai ser recurso especial e recurso extraordinário. Tá certo? Bem, recurso especial e recurso extraordinário são recursos que possuem algumas características muito específicas, mas que para a gente ter completo domínio de que são esses recursos, importa que a gente tenha uma certa noção de qual é a estrutura do Poder Judiciário desenhado a partir da nossa Constituição Federal de 1988, e também importa que a gente tenha uma noção de qual é o percurso que esse processo percorreu, os possíveis recursos que ele enfrentou, até que tenha chegado ao recurso especial e ou ao recurso extraordinário. Então, no semestre passado, que a gente viu junto a cadeira de processo civil 1, a gente teve a aula sobre o desenrolar do processo perante o juiz de primeiro grau. Então, a gente estudou petição inicial, contestação, réplica, prova, julgamento antecipado da lide, a gente estudou preclusão, a gente estudou negócio, de certa forma, estudou negócio jurídico. A gente estudou os caminhos diversos do Poder Judiciário, então estudamos conciliação, estudamos mediação, enfim. A gente estudou uma espécie de teoria geral do processo, aplicado especialmente aos processos de primeiro grau. Neste semestre em que a gente começou a estudar junto Processo Civil 2, uma cadeira exclusivamente dedicada à temática da teoria dos recursos. Então a gente estudou os efeitos dos recursos, a gente estudou os fundamentos dos recursos, o que deve constar em uma petição de recurso, qual é a diferença entre uma petição inicial e uma petição recursal. E para a gente poder estudar todas essas coisas, uma das primeiras análises que a gente fez foi referente a qual é o desenho institucional do Poder Judiciário. Vocês viram isso um pouco comigo, e certamente viram isso muito mais com um professor que deu ou está dando a cadeira de Direito Constitucional. É lá em Direito Constitucional, quando vocês veem um assunto de Poder Judiciário, que o professor vai falar sobre justiça comum, justiça especializada. Então, vocês poderiam citar 3 tipos de justiças especializadas que vocês conhecem? O Gabriel cita a justiça militar. Tem uma que está muito em voga em razão do ano que a gente está. O Gabriel cita também a justiça do trabalho, também outro tipo de justiça especializada. E tem a que está muito em voga em razão do ano que a gente está, que é um ano eleitoral, que acaba de ser citada também pelo Gabriel, que é a justiça eleitoral. Pois muito bem. Então, se a gente pensa que existem justiças especializadas, é porque, ao mesmo tempo, a gente pensa que existem justiças comuns. Ou justiça comum, depende de qual conceito você decide adotar. É que, mesmo o conceito de justiça comum e de justiça especializada, é um conceito, é uma classificação
que depende do seu ponto referencial. Então, por exemplo, a justiça eleitoral é uma justiça especializada em relação com a justiça federal. E, portanto, a justiça federal é uma justiça comum em relação com a justiça eleitoral. A mesma semelhança, a mesma analogia vai servir também para a justiça do trabalho, tá? Então, a justiça do trabalho é uma justiça especializada em relação à justiça comum, que é a justiça federal. E a justiça federal é uma justiça comum em relação à justiça especializada, que é a justiça do trabalho. Ok, até aqui? Pois muito bem. Mas como eu falei, esse conceito de justiça especializada e justiça comum, ele vai variar a depender de qual é os dois objetos que estão sendo comparados, tá? Então, por exemplo, a justiça estadual é uma justiça comum. E a justiça federal é uma justiça especializada quando comparada com a justiça estadual. Então, bora lá. A justiça federal, quando comparada com a justiça do trabalho e quando comparada com a justiça eleitoral, é uma justiça comum. A justiça federal, quando comparada com a justiça estadual, é uma justiça especializada. Esse termo justiça comum e justiça especializada varia em relação um ao outro para identificar, por exemplo, se as causas da justiça eleitoral correrem em território no qual não haja população suficiente para um desembargador eleitoral, ou melhor ainda, não haja população, cidadão suficiente para que haja ali um juiz eleitoral especializado. Então, é muito provável que o juiz que responda pelas causas da justiça eleitoral seja um juiz federal. É tanto que a gente pode chamar a justiça eleitoral de justiça federal eleitoral. Ao passo que, se naquela comarca não houver nem juiz eleitoral em razão da quantidade de cidadãos, tampouco um juiz federal em razão da divisão da Organização Interna da Justiça Federal, quem deverá estar respondendo pelas causas eleitorais daquela comarca é um juiz estadual. Entenderam? Veio vindo da justiça mais especializada até a justiça mais comum, mais geral. O que é que define, portanto, ou como é que o legislador preferiu definir, portanto, quais são as competências as quais julgarão ou determinarão as causas a serem julgadas? O que é que faz uma causa ir para a justiça eleitoral ao invés de ir para a justiça federal? As definições de competência estão determinadas constitucionalmente. O que é que faz uma causa ir para a justiça federal ao invés de ir para a justiça estadual? As definições da competência estão determinadas constitucionalmente. Entenderam? Então, o constituinte determinou as especialidades de cada vara ou de cada justiça criada. Determinada especialidade da justiça do trabalho, determinada especialidade da justiça eleitoral, determinada especialidade da justiça federal. Determinou que, subsidiariamente, as causas, como a cláusula constitucional, vamos sempre lembrar, a gente lê o processo a partir da Constituição. Então, como há a cláusula constitucional de inafastabilidade do Poder Judiciário, se não houver uma cláusula especializando aquele processo não tiver nenhuma característica específica, por exemplo, tratar sobre relações de trabalho no regime da CLT. Então, ela não vai ele não trata disso, não vai para a Justiça do Trabalho. Mas é uma relação de trabalho, certo? Mas é da CLT? Não, então não vai para a Justiça do Trabalho. Pode ser tratado na Justiça Estadual. Então, é possível, por exemplo, que vocês encontrem contratos temporários, pessoas que trabalharam para o governo do Estado, para a Prefeitura, etc., através de contrato temporário, e que esta causa esteja sendo tratada na Justiça Estadual. Então vocês começam a entender como é que funciona esse sistema da justiça. Existem cláusulas constitucionais
que determinam as matérias às quais as justiças especializadas atrairão a competência de determinados processos. Bem, mas isso vocês já viram na cadeira de Direito Constitucional ao analisar Poder Judiciário. Eu preciso ainda de um segundo conhecimento, que vocês provavelmente também já adquiriram na cadeira de Poder Constitucional ao estudar Poder Judiciário, que é a delimitação da estrutura, é mais ou menos. Tem algumas especificidades, por exemplo, em relação à justiça eleitoral e à justiça militar, porque na justiça eleitoral, dependendo da quantidade de cidadão, aquela região não vai ter uma comarca especializada. Na justiça militar, dependendo do contingente de militares, aquela região não vai ter uma justiça militar especializada, enfim. Em relação a essas duas justiças, existem algumas especificidades que vocês vão estudar em direito eleitoral ou em direito militar. Não sei se tem no programa do curso de vocês, porque militar certamente não é, mas eleitoral eu tenho certa dúvida se é uma cadeira obrigatória. Mas para que agora não é adequado entrarmos nessas minudências. Aqui agora para a gente vai interessar o desenho geral do Poder Judiciário. Para que vocês consigam compreender de qual o sentido de existência das justiças de primeiro grau, de segundo grau, que são tribunais superiores. Qual o desenho do sistema para qual o desenho do sistema em relação a um determinado processo. Eu vou arriscar-me aqui a fazer uma apresentação simples do Paint mesmo, porque a gente vai conversando e com o desenho vai ficando mais fácil da gente entender o que são essas justiças. Bem, então até agora eu falei que existem justiças especializadas. Eu tenho aqui, a priori, duas caixinhas. Deixa eu apagar. Desenhar caixinhas maiores. Então, a priori, eu tenho aqui duas caixinhas. Uma caixinha da Justiça Estadual e outra caixinha da Justiça Federal. Então, aqui eu tenho a caixinha da Justiça Estadual. E aqui eu tenho a caixinha da Justiça Federal. Na caixinha da Justiça Estadual, restam uma competência que a gente vai chamar de competência residual. Significando afirmar que, se a competência não for de nenhuma das especialidades da Justiça Federal, então a competência será da Justiça Estadual. Aqui na Justiça Federal, por outro lado, a gente vai ter um grande caixote, que é a Justiça Federal, vamos dizer assim, propriamente dita, são as várias dos TRFs. E a depender da matéria, a depender de algumas características especiais, a gente pode ter uma caixinha, só para ficar nos exemplos que vocês já deram, da Justiça Eleitoral. A gente pode ter a caixinha da Justiça Militar. A gente pode ter uma caixinha da Justiça do Trabalho. Percebam que é como se estivesse chovendo ações e essas ações tivessem que passar pelo filtro dessas caixinhas. Tá? Deixa eu botar em outra cor para ficar mais fácil vocês visualizarem. E essas ações tivessem que passar pelo filtro dessas caixinhas
para saber se serão da Justiça Especializada ou da Justiça Federal Comum. Conseguem visualizar os dois campos de aplicação da justiça? A gente, de um lado, tem a justiça estadual, que tem competência residual. Do outro lado, a gente tem a justiça federal. A justiça federal tem a justiça federal comum, juízes federais e TRFs. E a gente tem a justiça federal especializada. Justiça Federal Eleitoral, Justiça Federal Militar, Justiça Federal do Trabalho. Tá? Bem, agora que a gente entendeu Justiça Comum e Justiça Federal, Justiça Comum e Justiça Especializada, a gente precisa entender um segundo critério, um segundo caminho, para que a gente possa entender as possibilidades que se tem ao chegar no Poder Judiciário. Então, tipo, tá, arquivo, novo, não salvar. Então, vamos considerar que o nosso processo não vai cair numa vara federal, tá certo? O nosso processo, ele é um processo de matéria comum, ele, portanto, não é um processo militar, não é um processo eleitoral, não é um processo do trabalho, ele não é um processo que tem interesse da União, nem de suas autarquias. Ele é um processo, por exemplo, porque alguém lhe chamou, você brigou com seu vizinho, e um tá chamando o outro de feio. Não acho que seja dano moral, mas enfim. Um tá chamando o outro de feio e um decidiu entrar com ação por dano moral contra o outro, de que é dano moral porque tá sendo chamado de feio, tá bom? O problema é se alguém alegar a exceção da verdade aí. Mas vamos dizer que vai entrar um contra o outro por dano moral por estar chamando de feio. Veja, não tem relação trabalhista, nenhum dos dois são militares. Quer dizer, eu sei que tem alguns militares, mas mesmo que você seja militar, o vizinho não tá lhe chamando de feio por causa disso. Ele tá lhe chamando de feio por causa do espelho que ele comprou. Não é uma causa eleitoral, não envolve direitos políticos, etc. Não envolve interesse da União, não envolve interesse das autarquias da União. Enfim, é uma causa comum da Justiça Estadual. Bem, essa causa comum da Justiça Estadual, a gente começou estudando a primeira caixinha no semestre passado. Como eu falei, essa primeira caixinha no semestre passado, a gente chama de primeira chama de primeiro o quê, pessoal? Alô? Tem alguém comigo na sala? Isso, Gabriel. A gente chama de primeira instância. De acordo com o que a gente estudou no semestre passado, para a gente poder acessar a primeira instância, a gente entra com que tipo de petição? Petição inicial. O réu vai apresentar uma. Ó, a Letícia também mandou aí, ó, petição inicial. Muito bem. E aí, diante da nossa petição inicial, o réu apresenta uma. Muito bem, Gabriel. O réu apresenta uma contestação. E o juiz vai encerrar a fase cognitiva dele na primeira instância com uma. Qual é o tipo de decisão que o juiz emite que encerra o conhecimento dele na primeira instância? Gabriel diz sentença. Alguém concorda? Alguém discorda? Pronto, o Washington concorda, diz sentença. É isso mesmo, pessoal. A Letícia também diz que concorda. Excelente. É isso mesmo, pessoal. O juiz encerra o seu grau de cognição na primeira instância através de uma sentença. Mas é possível, inclusive muito provável, que durante a tramitação do processo, ele tenha que emitir uma outra decisão, contra a qual a gente já estudou, inclusive o recurso que cabe,
que é uma decisão, por exemplo, que decide tutela provisória, que indefere prova. A gente chama de decisão inter o quê? Perfeito, Washington. Perfeito, Gabriel. Uma decisão interlocutória. Então perceba que ter estudado o processo, caminhado o processo na primeira instância, vai nos fazendo perceber os liames e os melindres que tem nesse processo de primeira instância. A gente entra com a petição, o autor entra, apresenta a petição inicial, o réu apresenta a contestação, o juiz toma algumas decisões, por exemplo, o despacho, mas para o que interessa agora para a gente na cadeira de recursos, ele toma uma decisão interlocutória, quando ele decide, por exemplo, uma tutela provisória, quando ele defere ou indefere prova, e ele encerra o conhecimento dele a respeito daquele processo por meio de uma sentença. A gente estudou que dessas decisões interlocutórias cabe um recurso chamado de... Alguém lembra? Cabe embargo de declaração, mas não é esse recurso que eu estou falando especificamente, porque o embargo de declaração ele é mais genérico. É um outro recurso, é o agravo. Perfeito, Gabriel, é o agravo de instrumento. Então, por exemplo, se o juiz indefere a tutela provisória, o autor pode apresentar um agravo de instrumento e levar o processo a ser decidido perante os desembargadores. Os desembargadores, portanto, se eles têm poder para julgar a decisão do juiz, mantendo ou corrigindo, então eles estão no que a gente pode chamar de uma segunda instância. Essa segunda instância é para onde o juiz encaminha o processo, caso, ao final da sua fase cognitiva, ele emita a sentença e aquele que perder em alguma coisa, por exemplo, se o autor pediu dano moral, não ganhou, ele pode apresentar esse recurso. Ou se ganhou, quem pode apresentar é o réu. Bem, aquele que se torna discordante da sentença do juiz pode apresentar contra essa sentença o recurso de A. Qual é o recurso que eu apresento contra a sentença? Qual é o recurso por excelência contra uma sentença? A apelação. Perfeito. Então, contra as decisões interlocutórias, eu posso apresentar um agravo de instrumento para levar essas decisões interlocutórias ao conhecimento do segundo grau. E contra a sentença, eu posso apresentar o recurso de apelação. Então, perceba que a segunda instância, formada pelos desembargadores, vão, num primeiro momento, formar uma espécie de câmara fiscalizatória do trabalho do juiz. É o juiz está decidindo correto e está dando direito de defesa para a parte poder requerer uma prova. Ele está analisando corretamente a distribuição do recurso frente à distribuição do tempo, portanto, deferindo ou indeferindo uma tutela provisória. Ele está analisando corretamente a competência dele, então ele está analisando corretamente se tem ou não uma convenção de arbitragem. Bem, as hipóteses que cabem a agravo de instrumento são aquelas hipóteses que a gente já estudou do artigo 1015. Por outro lado, sempre que o juiz emite uma sentença, agora o juiz mas não é uma instância simplesmente fiscalizatória. Agora os desembargadores vão exercer uma instância de reanálise, de correção da decisão. Então, por exemplo, uma diferença entre agravo de instrumento e apelação. No agravo de instrumento, como ele está simplesmente fiscalizando, então se eu entro com agravo de instrumento, os desembargadores só vão analisar a matéria que está delimitada no agravo. Por outro lado, na apelação, se eu entro com a apelação, os desembargadores vão analisar toda a matéria que trata do meu processo. Claro, delimitado em relação à temática da apelação, mas não especificamente ao ponto que está pedido na apelação. Então,
Se no agravo do instrumento o juiz, se na decisão interlocutória, o juiz indefere a tutela provisória e eu apresento o agravo do instrumento, aos desembargadores só vai caber manter ou revogar esse indeferimento com base nos argumentos que eu escrevi no meu agravo. Por outro lado, se o juiz indefere a tutela final e eu apresento apelação, os desembargadores podem conhecer de qualquer matéria que tenha provocado a minha perda do direito na tutela final. Porque no primeiro momento os desembargadores exercem uma função fiscalizatória e no segundo momento eles vão exercer uma função confirmativa ou corretiva da tutela. Ok? Bem, considerando essa questão da distribuição do tempo e tal, então, em relação à apelação, vocês vão lembrar, só para eu pegar o número certinho do artigo, em relação à apelação, vocês vão lembrar isso, artigo 1012. Em relação à apelação, vocês vão lembrar que o artigo 1012 do Código de Processo Civil diz, olha, se já há uma decisão judicial e, portanto, já há uma presunção de que o direito está dado a quem de fato o tem, então já pode haver o exercício da força do Poder Judiciário para fazer cumprir a decisão judicial. A gente vai chamar isso, enquanto não houver o trânsito em julgado, de cumprimento provisório de sentença, mas essa é uma temática do processo civil 3. Aqui basta vocês saberem que, de acordo com o artigo 1012, excetuando as temáticas do artigo 1012, em regra, a apelação não tem efeito suspensivo, justamente para que o processo possa tramitar por essas instâncias sem que as partes sofram com o problema do decurso do tempo. Pois muito bem. Então, o outro recurso que a gente estudou, além da apelação, além do agravo do instrumento, foi o embargo de declaração. O embargo de declaração, ele pode ser contrário a uma decisão interlocutória, ele pode ser contrário à sentença. Porque qual é a característica do embargo de declaração? Lembrem, declaração. Então, a característica do embargo de declaração é entender qual é a declaração dada pelo magistrado. Ou a declaração que deixou de ser dada pelo magistrado. A gente vai ver isso provavelmente apenas na próxima aula, mas os embargos de declaração podem servir com efeito integrativo, ou seja, de complementar a decisão dada pelo magistrado, por exemplo, para uma coisa que a gente chama de pré-questionamento, para que ocorra o recurso especial e ou o recurso extraordinário. Bem, então, os embargos de declaração, ele não tem uma decisão específica contra a qual ele caiba. Ele não tem um limite específico. Então, você pode ter embargos de declaração. O cúmulo que eu vi, acho que foram um determinado embargo de declaração, que era o 7º embargo de declaração seguido. Então, tinha embargo, enfim, era o 7º já. Como é que a gente vai definir que há uma limitação dos embargos de declaração? É que chega um determinado momento que o juiz começa a decidir pelo caráter meramente protelatório. E daí, a cada embargo que você entra, o juiz designa uma multa. Ah, entrou com embargo, multa, meramente protelatório. Entrou com embargo, multa, meramente protelatório. Mas o código não diz, olha, só cabem 2 embargos de declaração, só cabe 1, cabem 10, não demita. Porque a ideia é que as decisões judiciais sejam ao máximo possível compreensíveis, nítidas, claras, sucintas e compreensíveis.
Pois muito bem. Uma outra característica que a gente precisa recordar a respeito desse desenho institucional do Poder Judiciário é que, como há o problema do decurso do tempo, a gente precisa lembrar, o tempo da vida real corre em uma velocidade. O tempo do processo corre em outra velocidade. E aí vão surgir aquelas frases muito famosas, né? Então, justiça tardia não é justiça. Ou justiça tardia é injustiça multiplicada. Enfim. Então, como é essa questão do decurso de tempo, a gente vai ver que na primeira instância, vocês vão ver em processo civil 4, na verdade, que na primeira instância, o juiz ele pode deferir ou indeferir tutela provisória. A gente acabou de lembrar que, de acordo com o artigo 1012 do CPC, a decisão do juiz de primeira instância ela pode começar a ser executada logo após a sentença, excetuando as hipóteses previstas no artigo 1012. Então, uma função muito importante do juiz de primeira instância é justamente o deferimento ou o indeferimento da tutela provisória. Uma segunda função muito importante desse juiz de primeira instância é a produção da prova. Por regra, prova é produzida perante o juiz de primeira instância. É ele que escuta a testemunha, é ele que recebe documento, é ele que designa perícia. Por regra, prova é produzida perante o juiz de primeira instância. Então, duas características muito importantes do juiz de primeira instância: gestão do tempo e gestão da prova. Gestão do tempo e gestão da prova. Eu estou há um tempão falando. Quero entender. Vocês estão compreendendo até aqui? Está ficando mais claro as funções para que servem os recursos, onde é que esse recurso está entrando dentro do desenho do Poder Judiciário, onde é que está o seu processo. Então a gente está estudando recurso em teoria, agora a gente está estudando recurso dentro do desenho institucional. E quando vocês pagarem a cadeira de prática, aí vocês vão estudar recurso como vocês fazendo. Mas aí não é aqui na cadeira de processo civil. Mas vocês vão ter cadeira de prática em que vocês vão pagar recurso com vocês fazendo. Bem, então eu disse para que serve ou quais são as principais funções dentro do processo para o juiz de primeira instância. Gestão do tempo, gestão da prova. Para o juiz de segunda instância, também chamado de desembargadores, juízes federais de direito, depende de qual justiça você está falando, mas em regra, juiz de segunda instância, a principal característica, a principal função deles é a delimitação fática. Delimitação fática? Isso mesmo. Delimitação fática. Delimitação fática, por quê? Da decisão do juiz de segunda instância, isto é, da decisão dos desembargadores, podem caber dois recursos, principalmente, ou nos casos gerais. O primeiro recurso é o recurso especial. Então, se eu estou falando do juiz de segunda instância, é porque há uma assemelhado à terceira instância. Não é terceira instância e a gente vai chamar de Tribunal
tribunais superiores. Por regra, esse tribunal superior vai ser o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ok, pessoal? Então, por regra, podem caber 2 recursos da decisão dos desembargadores. O primeiro recurso é o recurso especial. O segundo recurso é o recurso extraordinário. Mas voltando, eu disse que a principal função do juiz de segunda instância é a delimitação fática. Por quê? Porque a gente vai ver, quando a gente começa a estudar recurso especial e recurso extraordinário, que esses recursos são considerados, são classificados como sendo recursos de estrito direito. Passada a segunda instância, não se discute mais a interpretação fática do ocorrido. Como assim? Então, nessa discussão, em que a gente brincou, né, no começo, quer dizer, tem 2 vizinhos, um chamando o outro de feio, e entraram ambos com um processo judicial pedindo dano moral, independente de qual seja a decisão da segunda instância, pode vir a caber, aí a gente vai ver alguns características especiais, mas pode vir a caber o recurso especial ou o recurso extraordinário. Vamos considerar que os requisitos estejam sanados. Mais na frente a gente vê quais são esses requisitos. Mas só para a gente entender onde eu quero chegar. Vamos considerar que os requisitos estejam sanados. E que caiba o recurso especial. E que caiba o recurso extraordinário. E que os desembargadores decidiram deferir uma tutela final, em que um vai pagar ao outro 2.000 e o outro vai pagar a um 3.000. Então perceba, embora haja uma diferença de valores, provavelmente porque há alguma diferença fática, por exemplo, um tem algum tipo de deficiência física aparente, não tem uma das pernas, não tem uma das mãos, e por essa razão sofreu um abalo psicológico considerado pelos desembargadores maior do que o outro, que não tem nenhuma deficiência física aparente. Perceba, ainda que essa deficiência física aparente, na sua opinião, existem pessoas, por exemplo, que têm um problema, uma perna um pouco menor que a outra, mas é completamente imperceptível. Eles lidam com você na rua sem nenhum problema. Eu não conheço vocês pessoalmente, eu não sei nem se nós temos alguém com essas condições especiais na turma. Mas eu estou citando exemplos externos, só para a gente entender a situação. Tá? Então, não levem a mal, não estou falando de ninguém, tá? Não conheço vocês. É só as fotos mesmo das imagens. Então, vamos considerar que seja essa a situação. Era uma deficiência física aparente, da qual a outra parte não tinha ciência, que não causa modificação externa. Mas ainda assim, os desembargadores definiram que isso provoca maiores efeitos no dano moral. Ah, professor, isso é injusto. Eu queria poder recorrer e dizer que essa interpretação fática dos desembargadores está errada. Não há nem mesmo esta diferença física. Pois é, meu amigo. Mas seu processo já foi julgado em segunda instância. Então não cabe discutir isso. E é, professor, por que não cabe? Muito simples. O STJ tem 2 súmulas para falar isso. A principal delas é a súmula número 7. A súmula número 7 vai dizer o seguinte, olha. A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial. Em sentido semelhante, o STJ também falou na súmula número 5. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. O STJ gerou essas duas súmulas, porque logo quando ele surge, o STJ ele é criado a partir da Constituição de 1988, restou-se uma polêmica doutrinária sobre se a função do STJ seria ou não a função de uma corte de terceira instância. E essas duas súmulas, súmula número 7 e súmula número 5, surgem para dizer exatamente isso. Não são. É mesmo, professor? É mesmo. E qual é a função do STJ? A função do STJ é de dar uniformidade à lei federal. Deixa eu repetir. Repito. A função do STJ é a de dar uniformidade à lei federal. O STJ é também chamado de Corte Cidadã, composto por 33 ministros, mas todas essas outras características vocês vão ver ou já viram em direito constitucional. Aqui em processo civil vai nos importar esta informação. O STJ tem a função de dar uniformidade à lei federal. Então aí passa a fazer sentido a construção do sistema de precedentes, a leitura do artigo 489. Esses tribunais superiores construídos. E sabe o que é mais? Agora que vocês entenderam como funciona o juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância, os tribunais superiores, eu posso ir um pouquinho mais além. Apagar aqui, novo, não salvar. Bem, a gente viu que tem um juiz de primeira instância, que tem um juiz de segunda instância, também chamado de desembargador, e que acima desses desembargadores, para julgar causas que versem sobre divergência jurisprudencial ou divergência de entendimento em razão de lei federal, a gente tem um Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu poderia dizer que isso aqui é o desenho da Justiça estadual. Mas sabe o que é interessante? É que aqui a gente tem um juiz de primeiro grau federal. Aqui a gente tem um juiz de segundo grau, os TRFs, federal. Mas se houver uma divergência de interpretação a respeito de lei federal, obviamente, o que é que especializa a Justiça Federal? Como a gente já conversou, é o interesse da União, das autarquias e algumas matérias delimitadas constitucionalmente. Então, obviamente, vai ter o tratamento de lei federal lá nos TRFs. E se houver alguma inconformidade na interpretação da norma, também cabe recurso especial ao STJ. Então você poderia dizer, professor, então é muito simples. Eu penso em 3 instâncias. Primeiro grau, Justiça Federal e Justiça Estadual. Segundo grau, TJs e TRFs. Terceiro grau, STJ. É? Mais ou menos. Lembra o que eu falei? A função do STJ é de dar uniformidade à interpretação de lei federal. Então pode acontecer, por exemplo,
na Justiça do Trabalho, primeiro grau. Na Justiça do Trabalho, TRT. A Justiça do Trabalho, sim, tem uma espécie de terceiro grau. A Justiça do Trabalho tem um chamado Tribunal Superior do Trabalho. E aí perceba, se houver a divergência de interpretação de uma norma ou lei federal que não seja da CLT, é possível que daqui do TRT ou que daqui do TST saia um recurso especial rumo ao STJ. Então, é importante a gente frisar. Embora o STJ, por regra, receba recursos especiais advindos da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, é possível que as justiças federais especializadas, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, embora seja algo muito raro, tragam algum processo para o STJ em razão de divergência de entendimento sobre lei federal. Ok, pessoal? Pessoal? Sim, professor, entendi. Entendeu? Bora lá. Então, agora que a gente já entendeu em qual papel se enquadra o recurso especial, ele é um recurso para dar uniformidade à lei. O recurso especial serve para dar uniformidade à lei. Qual é a lei que serve? Qual é a lei? Lei federal. Perfeito, Gabriel. Então, não vai caber recurso especial se houver divergência de aplicabilidade entre duas leis municipais, por exemplo. Ou entre uma lei municipal e uma lei, federal, e uma lei estadual. Por quê? Porque, de acordo com a delimitação de competência constitucional, se há divergência, para ir para o STJ, precisa ser uma divergência de lei federal. Ah, professor, mas eu vi que houve uma divergência entre uma lei municipal e uma lei estadual. Eu não vou poder apresentar nenhum recurso no Tribunal Superior, não? Pode. Mas aí é o nosso segundo tipo de recurso. Eu vou botar aqui Justiça Estadual, Justiça Federal. Primeiro grau da Justiça Estadual, primeiro grau da Justiça Federal. Segundo grau da Justiça Estadual ou TJs. Segundo grau da Justiça Federal ou TRFs. Tá? Daqui pode caber um recurso a um Tribunal Superior. Normalmente, esse Tribunal Superior é o STJ. Mas perceba, para a gente fechar esse sistema, para que o sistema obedeça aquela escalinha de Kelsen, aquela escadinha de Kelsen, não está faltando uma norma que é superior a todas essas normas e que precisaria de alguém que controlasse que a interpretação está sendo dada de acordo com essa norma. De quem é que eu estou falando? Isso. Eu estou falando da Constituição Federal. E de quem é a competência para analisar recurso que verse a respeito de violação à norma constitucional? Perfeito. A competência para avaliar recurso de violação à norma constitucional é do STF.
Então, pode vir julgar no recurso perante o STJ ou perante o TST, os outros tribunais superiores, ou perante o TSE. Se houver conflito de norma, ou se a parte acreditar que há um conflito de norma entre o julgamento do TST, o julgamento do TSE, o julgamento do STJ e a Constituição Federal, então ela pode apresentar um recurso extraordinário perante o STF. Aliás, como eu disse, o STJ, como não é uma terceira instância, se a parte vendo o recurso dela sendo julgado na segunda instância diante dos desembargadores, acreditar, olha, meu processo foi julgado na segunda instância. Inclusive, eu não acho que tenha nenhuma discordância de entendimento em relação à interpretação da lei federal. Eu acho mesmo é que esta interpretação é inconstitucional. Então, a parte pode apresentar direto um recurso da segunda instância para o STF. E como ficar nesses dois tracinhos é muito significativo. A parte ela pode apresentar um recurso perante o Tribunal Superior, STJ, recurso especial. Ela pode apresentar, então, ou então ela pode apresentar um recurso perante a Corte Constitucional, no caso do Brasil, STF. Ou então ela pode dizer, não, o meu caso foi tão mal julgado que há divergência de entendimento, necessitando de uniformização em relação à lei federal e, portanto, desse acórdão que julgou o meu caso, cabe um recurso especial, desculpem, como também há, em relação ao acórdão que julgou o meu caso, desculpem. Então, o meu caso foi tão mal julgado que há, em relação ao acórdão que julgou o meu caso, uma necessidade de uniformização em relação à lei federal e, portanto, cabe um recurso especial perante o STJ, como também há uma inconstitucionalidade da interpretação da Constituição e, portanto, cabe um recurso perante o STF. É provavelmente o único caso em que cabem dois recursos da mesma decisão e que esses dois recursos podem ser julgados ao mesmo tempo e que, para isso, para que não ocorra um conflito de decisão entre o recurso especial e o recurso extraordinário, criou-se um sistema de controle. Qual vai ser julgado primeiro, por quê aquele vai ser julgado primeiro, qual vai ser julgado depois, e por quê. Então a gente vai ver como é que funciona essa questão em relação a esses recursos, que, como eu disse, são estritamente de direito. Como eu disse, não tratam como uma terceira instância, portanto, não analisam fato, analisam apenas se daquele fato a aplicação, a consequência jurídica deve ser aquela. E especialmente, a função precípua deles não é a dar a tutela a uma determinada parte. É não, professor, não. Quando o STJ julga um recurso especial, quando o STF julga um recurso extraordinário, a função específica deles, ou a função primeira desses recursos, do julgamento desses recursos, é de fornecer aos juízes de primeiro e segundo grau a interpretação a ser considerada adequada, gerando uniformidade no direito, portanto, aumentando o grau de segurança jurídica. Um último detalhe. Também em relação ao recurso extraordinário, súmula 279 do STF, não cabe, se ele for impetrado, simplesmente para reexame de prova.
Então, se for hipótese de reexame de prova, não cabe recurso especial. Se for hipótese de reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Porque eles são recursos estritamente de direito. Ok, pessoal? O recurso especial e o recurso extraordinário, como eu já afirmei, antes de tutelar o interesse da parte, visa preservar a adequada aplicação do direito. Ele protege apenas de forma mediata, ou seja, secundária, o interesse do recorrente. Interesse esse que, por razões óbvias, está relacionado ao caso concreto que é analisado por esse Tribunal Superior ou Corte Constitucional, a depender do caso que estamos falando, como paradigma para a interpretação jurídica. Os fatos dos recursos especial ou extraordinário, ou os fatos do processo do qual se originaram recurso especial e recurso extraordinário, são os que servem de substrato, portanto, tidos como verdadeiros, para as discussões tanto no STJ quanto no STF. Aliás, inclusive, em muitas hipóteses, a depender dos fatos que originaram o recurso especial ou recurso extraordinário, já se tem tal recurso extraordinário vai ser julgado positivo ou negativo, porque a depender dos fatos, há uma grande repercussão midiática, há um apelo sobre um determinado rumo processual. Ou, inclusive, a depender do fato, já há uma prévia manifestação dos ministros, ou na imprensa, ou em livros publicados por eles. Então, é importante a questão fática, porque a questão fática interfere diretamente no nível dos debates que os ministros terão, tanto no STJ quanto no STF. Mas não é a questão fática reanalisada pelos ministros. Bem, as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial estão contidas na Constituição Federal. As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão delimitadas no artigo 102 da Constituição Federal. Eu vou dar um tempo, 30 segundos, para que vocês possam abrir a Constituição Federal, quem tiver pelo computador, quem tiver em casa e tiver um notebook, um vademecum fácil. Abram a Constituição Federal, é importante que a gente leia o texto do artigo 102. A gente vai ver as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial. E, finalizando essas hipóteses, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá certo? Mas antes de eu entrar nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário ou do recurso especial, eu quero saber se restou alguma dúvida. Vocês entenderam do que a gente está conversando? Ficaram melhor situados as hipóteses dos recursos? A gente fez um resumão geral, né, do que a gente viu até aqui. É importante a gente ter essa noção desse resumão, porque a gente passou quase 3 semanas, não, passou mais de 3 semanas, na verdade, sem aula. Então é possível que alguém tivesse esquecido alguma coisa. Eu digo mais de 3 semanas porque teve semana de prova, aí depois a gente teve só uma semana de aula, e a gente viu o embargo de declaração assim, início, né, de embargo de declaração. Então, talvez algumas pessoas tivessem esquecidas, portanto eu fiz esse resumão, apliquei na definição do caminho institucional do processo e tal. Pois muito bem. Alguém ficou com alguma dúvida do que foi tratado na aula até aqui? Não. Beleza, pessoal. Então bora lá. A gente vai, se tiver um tempinho aí para respirar, né? A gente vai tratar das hipóteses de cabimento do artigo 102, do recurso especial e do recurso extraordinário.
Depois que a gente tratar dessas hipóteses de cabimento, a gente vai ler o texto legal, né? Para tratar dessas hipóteses. Depois que a gente tratar dessas hipóteses de cabimento, a gente encerra a aula de hoje. E na próxima semana a gente termina o conteúdo de recurso especial e recurso extraordinário, tá bom? O artigo 102 da Constituição Federal, ele vai delimitar quais são as competências do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, a Constituição Federal delimita, ao menos de forma geral, as competências dos tribunais do Poder Judiciário. Você quer ver uma competência? A Constituição Federal delimita quais são as competências da Justiça Federal, por exemplo. Você vai ver lá na... Deixa eu abrir aqui para ver o artigo. Então, por exemplo, no artigo 109, a Constituição Federal vai dizer quais são os casos a quem compete que os juízes federais processem e julguem. Vai dizer 11 incisos de competência dos juízes federais. No artigo 108, ele vai dizer dos tribunais regionais federais, competência originária de tribunal de segundo grau. No artigo 114, vai dizer as competências de justiça do trabalho. Enfim. O artigo 121 vai delimitar que a competência, que a delimitação de competência dos tribunais eleitorais vai ser feito por lei complementar. É o Código Eleitoral, basicamente. Enfim. Vocês vão vendo que há essas delimitações de competência constitucionalmente. O caso do STJ não é diferente. O STJ e o STF têm as suas competências delimitadas por meio do texto constitucional. Então, o artigo 102 da Constituição diz o seguinte, olha, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente porque o que ele vai dizer que compete ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, compete a todos. Mas a competência principal é do STF. E o que é? A guarda da Constituição. Cabendo-lhe, inciso terceiro, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. E aí ele vai dizer as hipóteses de cabimento. A linha A. Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Então, se você tem uma decisão de segundo grau, é uma decisão de única instância, o processo começou no segundo grau, ou de última instância, o processo passou pelo primeiro, passou pelo segundo. E daquela decisão você tem o interesse de apresentar um recurso extraordinário, uma hipótese de cabimento é você alegar que há contrariedade de dispositivo constitucional naquela decisão. É importante perceber, o Supremo não aceita que aquela decisão tenha contrariado de forma reflexa. Como assim reflexa? Não aceita que aquela decisão contrarie, por exemplo, um dispositivo do CPC e por contrariar aquele dispositivo do CPC, contraria a Constituição. Inclusive porque se assim fosse, caberia recurso extraordinário de basicamente tudo. Porque vocês devem lembrar que as competências legislativas também são delimitadas pela Constituição. Então, todas as vezes que contrariasse um determinado artigo de lei, estaria contrariando a competência legislativa e, portanto, contrariando a Constituição. Não é isso que a Constituição, que o artigo 102, inciso 3º, a linha A, busca tutelar. A tutela do artigo 102, inciso 3º, a linha A, que afirma que cabe recurso extraordinário quando a decisão em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição, tem que ser uma contrariedade direta.
Portanto, uma contrariedade a texto expresso da Constituição. Por exemplo, uma contrariedade nas hipóteses em que a Constituição delimita que a competência para tratar de matéria de impostos municipais é dos municípios. Óbvio, né? Pois é. De impostos sobre serviços é do município. E aí vem uma lei estadual e, ao estipular o ICMS, cobra um imposto sobre o serviço dentro daquelas competências que estão na lei complementar do ISS. Ou talvez um exemplo mais fácil. Vem uma lei estadual e delimita que defensor, esse é um caso que já aconteceu, inclusive a tese é repetitiva, que defensores públicos possuem que delegados de polícia possuem foro especial perante os tribunais de justiça. Como não há um dispositivo expresso na Constituição permitindo que eles possuam, e, portanto, os delegados de Polícia Federal, por exemplo, não possuem, e, portanto, não há essa obrigatoriedade de repetição nas constituições estaduais, cabe recurso extraordinário de uma decisão que permita esse foro especial aos delegados de polícia, porque contraria a delimitação das competências do legislativo estadual, feitas pela Constituição Federal. Em suma, não cabe recurso extraordinário quando a ofensa for reflexa a dispositivo da Constituição. E cabe recurso extraordinário quando a ofensa for direta. Também, cabe recurso extraordinário contra a decisão que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal em controle concentrado, em tratado ou lei federal. Perceba que aqui o recurso extraordinário ele está fazendo, às vezes, de um controle concreto de constitucionalidade. Não sei se vocês já estudaram controle de constitucionalidade em direito constitucional, mas se vocês já estudaram, vão saber que para entrar com uma ação de controle de constitucionalidade perante o STF, é preciso estar dentro do rol de legitimados da Constituição Federal. Por outro lado, é possível que você chame o STF a fazer um controle concreto de constitucionalidade dentro de um recurso extraordinário, quando você afirma, olha, STF, a decisão que trata do meu processo declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. E eu quero que você, STF, diga se esse tratado ou se essa lei federal realmente é inconstitucional ou se ele é constitucional. E percebam que esse controle concreto de constitucionalidade, portanto, esse chamamento do STF a tratar das delimitações de competência da constitucionalidade também está presente na hipótese da linha C. Porque a linha C do artigo 102, inciso 3º, vai dizer que cabe recurso extraordinário quando a decisão julgar válida a lei ou ato de governo local e essa lei ou ato do governo local está sendo contestado em face da Constituição. Gabriel, é um pouco diferente, são classificações diferentes. Controle difuso, só um parênteses, tá, pessoal? Vou abrir um parênteses para explicar essa dúvida do Gabriel. Então, controle difuso de constitucionalidade quer dizer que todos os juízes, magistrados, desembargadores devem realizar controle de constitucionalidade. As pessoas às vezes confundem, porque todo controle difuso de constitucionalidade é também um controle concreto.
Porque os juízes só vão fazer controle de constitucionalidade sobre leis ou normas quando estiverem diante de um processo. Mas o oposto do controle difuso é o do controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado de constitucionalidade é aquele exercido por meio de leis próprias, ADI, ADC, ADPF, realizado no STF. Já o oposto de controle concreto de constitucionalidade é o controle abstrato de constitucionalidade. É quando, por exemplo, o STF, em uma ação direta de constitucionalidade, julga se uma lei ou ato é constitucional ou inconstitucional, sem que haja um processo com fatos em que há a aplicação daquela lei. Tá bom? Então são classificações diferentes. Bora lá. Então, se julga, se entrar na hipótese da linha B, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, ou se estamos na hipótese da linha C, julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, então estamos, de certa maneira, aplicando um controle concreto de constitucionalidade, porque no frigir dos ovos, a temática que vai surgir dentro desse julgamento é a delimitação de competência para legislar ou julgar determinadas matérias. Fato interessante. Na hipótese da linha C, em que se fala julgar válido lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição, perceba que estamos tratando de hipótese de julgar válido lei ou ato de Estado. Não há uma hipótese específica sobre lei ou ato municipal. Todavia, é possível que lei ou ato de governo municipal chegue ao STF. Para isso, há o controle concentrado de constitucionalidade, em que é possível nas ADPFs, arguição de descumprimento de preceito fundamental, para analisar essas hipóteses de conflito de competência entre a União e os municípios. Ou ainda, eu acredito que vocês não tenham estudado controle de constitucionalidade, né? Eu acho que vocês vão estudar isso só em processo constitucional. Vocês me confirmam? Vocês já estudaram controle de constitucionalidade? Já? Então, ótimo. Então, vocês vão lembrar que existe o controle de constitucionalidade de lei estadual ou municipal. Quando? Quando diante da Constituição estadual. Esse controle de constitucionalidade diante da Constituição estadual é feito nos tribunais de justiça. Então, quando um ato de governo municipal é contestado frente a uma disposição de Constituição estadual, esse ato de governo municipal pode ser objeto, no futuro, de um recurso extraordinário. Por quê? Porque depois de julgado o controle de constitucionalidade estadual, se, por exemplo, essa norma da Constituição Estadual contra a qual afirma-se que há infringência pelo ato do governo municipal foi uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, então, depois de julgado o controle de constitucionalidade estadual, é possível que sim haja um descontentamento com essa decisão e contra ele seja interposto um recurso extraordinário, levando a causa de controle de constitucionalidade estadual a ser decidido frente aos paradigmas da Constituição Federal em recurso extraordinário no STF. Portanto, lei ou ato de governo municipal pode ser analisado no STF. Ponto 1. Quando estamos tratando de um controle concentrado de ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou, ponto 2. Quando, tendo sido julgado em controle concentrado de constitucionalidade estadual nos tribunais de justiça, há contra esta decisão a interposição de um recurso extraordinário. Ok? E temos também a linha D. Na linha D, não se percam, a gente estará tratando do artigo 102, inciso 3º,
hipóteses de cabimento de recurso extraordinário. A gente viu a linha A, a gente viu a linha B, a gente viu a linha C, e agora a gente vai ver a linha D. A linha D vai dizer que é hipótese de cabimento quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Lá na linha C, a gente viu que era ato do governo. Aqui é lei. Então, quando houver um conflito de competência dos estados com a União, então esse conflito de competência que deu origem a um processo, foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda instância, e agora a gente está levando ao STF. Esse recurso extraordinário pode ser interposto perante o STF com base nessa linha D. E aí, é importante a gente recordar aquele desenho que eu fiz sobre quando é que cabe recurso extraordinário. Se vocês perceberam, o recurso estadual, o recurso especial, ele vai caber contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual ou acórdão do Tribunal Regional Federal. Por seu turno, o recurso extraordinário, ele pode caber contra acórdão do Tribunal Regional, do Tribunal Regional Federal, acórdão do Tribunal Estadual, acórdão de recurso especial, ou ainda de qualquer outra decisão, em última instância, dos outros tribunais superiores. Inclusive, e essa é uma questão interessante, concurso cai direto, mas para a vida prática também é muito importante. Inclusive, é por isso que cabe recurso extraordinário contra decisão proferida em turma recursal dos juizados especiais. No juizado especial, a gente tem uma característica toda peculiar. No juizado especial, a gente não tem desembargadores. Nós temos juízes revisores. Então, a gente tem um juiz do juizado especial que julga no que se chama de primeira instância, né, no processo inicial. E depois tem os juízes que julgam no órgão colegiado. Normalmente são 3 juízes. São juízes de primeira instância, mas que julgam o que se chama de recurso inominado. Desse recurso inominado do juizado especial, não cabe recurso especial, porque não é Tribunal Regional Federal, nem é Tribunal de Justiça Estadual. Mas cabe recurso extraordinário, notando a importância que se dá à adequação entre a interpretação dos atos judiciais e a Constituição Federal. Neste sentido, inclusive, é importante a gente citar a súmula 640 do STF. De acordo com a súmula 640 do STF, é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Assim, a gente encerra as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário. A gente só vai ver as hipóteses de cabimento do recurso especial para poder encerrar a aula. Bem, as hipóteses de cabimento de recurso especial estão previstas no artigo 105, inciso 3, alíneas A, B, C. Alíneas A, B e C. Bem, artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. Não se compreende no conceito de lei federal um conceito aberto. Portanto, aqui por lei federal, entenda-se apenas lei federal.
não vai caber recurso especial. Se você disser que, não contraria a lei, mas contraria um decreto, contraria uma resolução, contraria uma portaria, contraria um circular. Não. Vai caber se contrariar a lei. Inclusive, o STJ, nesse RESP aqui que eu vou colocar para vocês no chat, afirmou que não cabe recurso especial se a alegação for de violação à súmula. Porque súmula, mesmo súmula do STJ, não se enquadra no conceito de lei federal, previsto no artigo 105 da Constituição da República. É claro, não cabe se você tratar a súmula como se fosse lei federal. Mas se você disser, olha, o conflito, a contrariedade do meu caso é o mesmo dos enunciados de jurisprudência que deram origem à súmula, então, neste caso, cabe falar-se em recurso especial. Perceba a diferença? Não cabe se a contrariedade for ao texto da súmula. Mas se a contrariedade for a mesma contrariedade dos outros recursos especiais que foram julgados e deram origem à súmula, então cabe. A linha B. Segunda hipótese de cabimento de recurso especial é se julgar essa decisão de única ou última instância do TRF ou dos TJs, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A linha C. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Bem, aqui importa que eu traga para vocês a superação da súmula 400 do STF. Até a Constituição de 88, a função de uniformizar a lei federal e a função de defesa principal da Constituição eram as duas exercidas pelo Supremo Tribunal Federal. A partir da Constituição de 1988, foi criado o Superior Tribunal de Justiça e a ele foi dada a competência de uniformizar a lei federal. Todavia, algumas súmulas do STF são anteriores à Constituição de 88. Entre estas súmulas está esta aqui. É a súmula 400 do STF. Ela afirma, olha, não vai caber o recurso extraordinário se a decisão contra a qual é interposto esse recurso extraordinário deu uma interpretação razoável à lei. Razoável, ainda que não seja a melhor. Por que essa súmula está superada? Essa súmula está superada porque a gente está inserido dentro do sistema de precedentes. E, portanto, o sistema não deve coadunar com súmula que permita que, em última instância, transite em julgado decisão em sentido diverso daquela atribuída pelo STJ a uma determinada lei. Sabe, todo aquele esforço para gerar segurança jurídica, gerar uniformização. Então, ele não pode ser jogado no lixo em nome de uma jurisprudência defensiva que permita a decisão diversa daquela que é utilizada pelo tribunal. Isso mesmo. Então, a gente vai ter as súmulas 13 do STJ e a súmula 369 do STF, que vão no sentido semelhante a esse que eu falei do sistema de precedentes. Isto é possível que hajam decisões diversas interpretando o mesmo ato, uma mesma lei federal. Todavia, essas decisões precisam ser parte do mesmo tribunal. Precisam estar fazendo parte do processo de amadurecimento do tribunal da decisão, da interpretação mais adequada, mais correta. O que não se pode aceitar é que haja divergência jurisprudencial entre o STJ e outro tribunal, quando este outro tribunal estiver interpretando lei federal. Assim a gente encerra
as nossas hipóteses de cabimento do, do recurso especial e do recurso extraordinário. Eu vou parar por aqui. Só mais uma questão. Em decisão muito recente do STJ, aplicou-se o princípio da instrumentalidade das formas, a fim de que, mesmo que a parte indique erroneamente ou até mesmo esqueça de indicar qual é a linha que justifica a possibilidade de recurso especial ou de recurso extraordinário, desde que a parte, o advogado da parte, no caso, tenha, em sua petição, demonstrado muito nitidamente qual é a hipótese de cabimento, então recebe-se o recurso especial ou o recurso extraordinário. Até essa decisão é muito recente, é de agora, de final de abril, começo de maio desse ano. Então, até essa decisão, exarada pelo STJ, não bastava que fosse uma hipótese de cabimento. Precisava ser uma hipótese de cabimento que coadunasse com a argumentação que você desenhou na sua petição inicial e com a linha que você escolheu para delimitar como sendo possível de permissão do recurso especial, pelo mesmo entendimento, do recurso extraordinário. Eu tendo a concordar com essa mais recente decisão do STJ, porque, no final das contas, o que acabou se tornando foi uma certa avacalhação. Como o tribunal exigia que você afirmasse com base em qual a linha você está requerendo a permissão do recurso especial e do recurso extraordinário, o que a gente, advogado, acabava fazendo era pedir com base em todas as linhas. Deixava expresso todas as linhas. E inventava alguma justificativa para cada uma das linhas. Na medida do... naquela velha base do... Eu peço com base na linha A. Mas se o entendimento de vossas excelências for diverso, ou que se aceita apenas com base em argumentativa, então peço com base na linha B. Aí justifica. Mas se o entendimento for diverso e tal, então peço com base na linha C. Acabava avacalhando o sistema, porque no final das contas você não estava delimitando exatamente qual era a linha que você queria. E mais do que isso, você acabava incluindo argumentações desnecessárias, muitas vezes com as quais você nem concordava, apenas com o mero objetivo de que o STJ não recusasse seu recurso. Isso gerava perda de tempo, redução da qualidade da argumentação. Me parece que o entendimento atual do STJ caminha para um sentido em que você traz ganhos de tempo e acréscimo argumentativo que para o advogado vai deixar de se preocupar com uma questão que é meramente formal para poder amadurecer melhor, pesquisar melhor, apresentar melhor os argumentos que pretende no seu recurso especial ou extraordinário. Tá bem, pessoal? Restou alguma dúvida ainda da nossa aula de hoje? Ela foi uma aula até um pouco longa, que foi feita toda uma revisão, fizemos as bases da apresentação dos recursos, introduzir recurso especial, introduzir recurso extraordinário. É importante que vocês leiam as unidades do Saga. Se eu não me engano, foi Milena que perguntou lá no mural do grupo da sala quais as unidades do Saga que vão cair na prova. Bem, que vão cair na prova não, que vão servir para a nota de exercício de vocês. Bem, são justamente essas duas unidades, a unidade de recurso especial e a unidade de recurso extraordinário. São dois assuntos muito importantes para quem vai fazer concurso público. São assuntos que caem rotineiramente nas provas de concurso. Para quem vai advogar, é importante você saber da existência desses recursos. Até a gente vai ver isso na próxima aula, mas tem um critério chamado de pré-questionamento. Então, se você quer levar a sua causa até o STJ ou até o STF, ou se você espera poder dessa possibilidade, você tem que vir especificando os artigos que você considera contrariados na sentença, contrariados na apelação, enfim. Então é importante a gente saber como é que funciona o sistema de justiça e o sistema recursal. Isso só é possível se a gente sabe, desde lá do começo, apelação, agravo do instrumento, embargo da declaração, até aqui já quase no final,
onde a gente entende recurso especial, recurso extraordinário. A gente ainda vai ver embargo de divergência, ainda vai ver recurso ordinário, mas são recursos menos comuns. Mas os 5 mais comuns é muito importante que vocês saiam da disciplina sabendo. Agravo de instrumento, apelação, embargo de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Bem, até agora eu só tive 2 manifestações, a do Gabriel dizendo que não teve dúvida, a do Randy dizendo ok também, eu acredito que seja dizendo que não tem dúvida. Eu vou ficar à disposição. Acho que a Letícia está dizendo não, eu acho que ele também dizendo que não tem dúvida, ok. Então eu fico à disposição de vocês, para qualquer dúvida, podem postar no mural da sala de aula, perguntar no privado, ou se quiser ficar para conversar também depois da aula, pode ser também. Eu vou encerrar a gravação, tá certo?